Oi gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui do canal Robertando, que além de vídeos sobre música, séries, minisséries, também aproveita a minha experiência de professor de literatura há mais de 30 anos para dar algumas dicas sobre literatura, especialmente para estudantes que vão fazer Enem, vão prestar algum vestibular e para interessados em geral. Não são aulas tão profundas, elas são em nível de ensino médio sobre diversos tópicos de literatura. Estamos falando sobre Sagarana. Eu vou colocar no vídeo, na descrição do vídeo, o link do vídeo sobre características gerais desse primeira obra do Guimarães Rosa. E hoje nós faremos a análise do primeiro conto. Na verdade, o próprio Guimarães Rosa gostava de chamá-los de novelas, isso está lá no vídeo das características gerais, Burrinho Pedrez, mas nós vamos retomar isso. Tem que começar, eu acho, tirando os óculos para poder ler a epígrafe, que diz assim: e ao meu macho rosado, carregado de algodão, perguntei, para onde ia? Para rodar no mutirão. Várias das epígrafes neste livro dão um resumo da história, dão, na verdade, o que vai seguir. Aqui não é diferente, né? Ao meu macho rosado seria um animal de carga, carregado de algodão. Algodão é levinho, mas quando tem bastante fica pesado, né? Então seria algo como a carga da vida. Perguntei, é uma forma arcaica, de português arcaico, lembra da predileção e do gosto que o Guimarães Rosa tinha por usar tanto neologismos, né, palavras que ele mesmo inventava, como arcaísmos, termos técnicos. É uma festa de linguagem. Perguntei para onde ia, que dá a ideia de viagem, que aqui no conto vai ter uma viagem de ida e uma de volta, que alguns não vão voltar, a maioria não vai voltar, mas também esse para onde ia é aquela pergunta bem metafísica que a gente se faz: para onde será que a gente vai? O que nós estamos fazendo aqui? Né? E aí responde lá, para rodar no mutirão. Dá uma ideia de comunidade, mas esse rodar vai ter um significado bem maior no rio quando um monte de animais e pessoas estiverem rodando, tá? Então essa é a epígrafe, meio que dá uma dica do que vai acontecer nessa história, que parece que começa como um conto de fadas, né? Era um burrinho pedrez. Conto de fadas que começa assim, né? Era uma vez. Então, ou seja, quando o narrador, que aqui é em terceira pessoa, ele coloca essa história do burrinho pedrez num plano mítico de contos de fadas, ele também está abrindo mão daquela convenção burguesa de contar histórias linearmente e focando em um indivíduo. Tá? É aquilo que eu falei de vários desses textos aqui serem mais novelas, porque você tem vários episódios, às vezes, dentro de uma história. Claro que esses episódios acabam desembocando em um final que, como se fossem dar mais sustância para a narrativa central. Mas isso é diferente da narrativa burguesa e do conto, que tem um episódio só. Aqui, que é a história de um fazendeiro que vai com seus peões levar o gado para o arraial, para entregar o gado lá, e depois volta. Enquanto esses viajantes, né, eles estão tocando a boiada, nossa, eles contam várias histórias que parece que não tem nada a ver com o fio central, né? Mas tem, tá? São os tais causos, né, da cultura popular sertaneja, mas tem esse lance que eu falei de ser um narrador que está mais perto do rapsódia, né, do rapsodo grego, do grande narrador medieval, que ia contando a história ao sabor do que ia aparecendo. Mas enfim, nós temos então a história de uma viagem para o arraial. E onde que entra o burrinho pedrez, né? O burrinho pedrez é o 7 de ouros, que no jogo de truco é uma das cartas menos fortes
do jogo de truco. Ele é um burrinho idoso e que já está aposentado, então ele é fracote, né? E ele não gosta de se meter em confusão, ele deixa a vida levar. Tanto é que no começo da história começa a ter uma confusão lá entre os animais, os bois e os animais mais fortes. Ele passa meio de soslaio, ele sai, e é isso que vai, na verdade, fazer com que ele chame a atenção do major, do dono da fazenda, que precisava levar a boiada com seus boiadeiros para o arraiá, mas estavam faltando cavalos. Ele viu o burrinho ali dando sopa, porque o burrinho tinha fugido da confusão, e acaba então, não, vai o burrinho mesmo. E o burro, ele, em relação aos cavalos, né, as pessoas iam para conduzir a boiada de cavalos. Cavalo tem um status muito maior. Então você viu, o burrinho é uma parábola, né, do mais fraco. E aí chegou a hora e a vez do burrinho. Esse livro, ele fecha com a história que chama A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Isso aqui poderia também ser A Hora e a Vez do Burrinho Pedrez, né? É um dia na vida dele, um momento na vida desse burrinho, que ele é fraquinho, velhinho, e ele se torna o herói. Mas como ele se torna herói, a gente vai ver, tá? É tão mítica a narração que tem uma hora que o narrador fala que nem sabe direito de onde o burrinho é, lá de Minas, mas também pode não ser de outro lugar, tá? Então esse burrinho vai cavalgado também pelo peão mais franzino, vão para a cidade. E chove muito, tem um monte a chuva está presente o tempo inteiro, garoa, está presente o tempo inteiro no conto. Tá? E durante a viagem, então, a gente, além desses contos que eu falei, os causos que vão sendo contados, a gente percebe uma subtrama de dois boiadeiros, o Badu e o Silvino, que tem uma disputa amorosa lá, porque um roubou a namorada do outro e parece que o Silvino quer matar o Badu. Então a gente, na verdade, acha que tudo aquilo vai desaguar num crime passional, pelos dados que vão sendo dados, né? Só que daí, na hora da volta, é que o burrinho ele mostra o seu valor e a história vai para o caminho não do desfecho do crime passional, mas a chuva, ela fizera com que o Ribeirão da fome, a fome engole todo mundo, fizeram com que o Ribeirão se transbordasse. E aí então, o que acontece? Eles esperam, os cavalos esperam para ver se o burrinho vai entrar na água. Eles falam, o burrinho, se ele entrar é porque beleza. O burrinho entra, os 7 de ouros. E a correnteza começa a levar. E o que o burrinho faz? Lembra, ele não gosta de confusão. Ele deixa a vida levar. Ele deixa a correnteza levar. Ele não faz força. Os outros todos, cavalos garbosos, lutam contra essa força da natureza, contra esse destino. E perdem. A maioria morre afogada. E o burrinho não. Ele se deixa levar pela correnteza. Então o ato de heroísmo dele é quase como se fosse um esvaziamento do ato de heroísmo do herói que luta, né? Burrinho Pedrez, 7 de ouros, a carta lá mais humilde do baralho, o velhinho, aquele animal que é abaixo do cavalo, ele foi o herói, ele teve aquele momento de grandeza, porque ele sabiamente soube o momento em que ele não deveria lutar contra a vida, né? Contra a violência da natureza. Tá vendo que isso já foi dado pelo narrador lá no comecinho, quando o burrinho se esquiva da confusão do gado lá e vai para o canto dele, né? Já estava dizendo, o narrador estava dizendo, é isso que importa na história. As outras coisas que são contadas não são importantes? Sim, são. Você vai ver que várias das histórias, dos causos, eles acabam compondo, por contraste, a resiliência desse burrinho. Hoje em dia seria, assim, nos termos de hoje, uma história de superação.
né? Mas nos termos do Guimarães não tinha isso. Tá? Em uma história assim, que tem como ponto central também, e sempre na obra do Guimarães, uma linguagem lotada de referências, por exemplo, populares, né? Então tem o Major Saulo, ele adora falar frases feitas, ditados. Parece clichê, né? Mas não, tudo isso com as aliterações, com as rimas populares que o narrador coloca, que o Guimarães coloca, tornam uma linguagem muito rica. E aí tem aquelas preciosidades nos contos do Guimarães. Logo no começo, quando ele vai descrever o burrinho, ele fala da cor dos olhos. Então fala que os olhos têm cor de bismuto. Quem que diz isso? Isso é um mineral muito raro. Então você pega assim, é a linguagem popular, mas trabalhada em uma cultura erudita muito forte, então que deixa essa linguagem super literária, né? E você vai ver lá, por exemplo, o tanto que esse narrador nos dá de cores para animais, de formatos de chifres para animais, né? Então ele vai criando todo esse mundo de palavras. A hora em que o rio leva as pessoas, é tudo muito bonito. Eu não vou ficar resumindo esmiuçadamente o livro, eu não quero um vídeo muito longo, é bom que você leia o conto também, né? Isso aqui são só anotações, apontamentos, para te ajudar talvez a compreender alguns pontos, iluminar algumas das coisas. Essa questão do herói que surge pelo acaso, é o poder do acaso, o conto, né? O burrinho estava ali, que ele fugiu de uma confusão e falou, você que vai. E ele acabou se desvencilhando, então, da morte, junto com outros. Quem se agarrou nele se salvou. Aí você lê o livro e veja quem é. Espero que tenha ajudado alguma coisa para entender melhor o burrinho pedrez. Até o próximo vídeo, gente.